Algumas pessoas estão procurando respostas nos líderes mundiais. Algumas pessoas estão procurando que os líderes mundiais lhes mostrem como navegar no futuro. E na comunidade cristã, há cristãos que estão tão fixados em eventos políticos porque estão procurando e buscando um sinal que valide a profecia bíblica. Alguns cristãos acreditam que o Fórum Econômico Mundial pode até estar impulsionando eventos de uma maneira que possa cumprir a profecia dos tempos finais. Quando você liga o noticiário, parece que nossa sociedade está descontrolada. O que antes era considerado errado agora é certo, e o que era considerado certo agora é errado. Não só isso, você ouve falar de terremotos ameaçadores, guerras e todos os tipos de maldade. O mundo está sob tanta tensão que parece que pode explodir. Isso pode levá-lo a pensar que Deus nos esqueceu. Pode parecer que Deus nos deixou com nossas próprias lutas. No entanto, o oposto é verdadeiro. Tudo isso está acontecendo porque Deus está se preparando para retornar. Estamos vivendo nos últimos dias e Deus está se preparando para voltar para salvar seu povo e julgar seus inimigos. Mas antes de chegarmos a isso, vamos dar uma olhada em algumas das profecias bíblicas dos tempos finais mais intrigantes. Em Apocalipse, capítulo 6, somos apresentados aos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro no cavalo branco é amplamente acreditado ser o anticristo. O cavaleiro no cavalo vermelho representa guerra e derramamento de sangue. O cavaleiro no cavalo preto representa fome. E o cavaleiro final está em um cavalo pálido que representa pestilência e morte. Mas hoje é o cavalo preto em que quero focar, e aqui está o porquê. Recentemente, a Bloomberg publicou um artigo intitulado "O novo pesadelo de segurança da Europa é o abastecimento de alimentos", e algumas linhas diziam: "Espere um nível de caos. Você pode estar confuso às vezes." Foi assim que oficiais europeus, especialistas em alimentos e representantes da indústria foram recebidos no mês passado em Bruxelas, quando embarcaram em um exercício de simulação de guerra para um cenário que mal estava no radar alguns anos atrás: uma crise alimentar completa. Os governos não estão mais perguntando quando uma crise alimentar pode chegar, mas sim quantas eles podem lidar de uma vez. Em outro artigo da Bloomberg diz: ver uma das regiões mais bem alimentadas do mundo testar seu sistema alimentar destaca um nível crescente de alarme entre os governos sobre garantir suprimentos para suas populações. Em um espaço de 4 anos, múltiplos choques abalaram a maneira como os alimentos são cultivados, distribuídos e consumidos. Quando se trata deste tópico de escassez global de alimentos, as pessoas estão divididas. Algumas não veem isso acontecendo, e ainda assim, outras acreditam que é inevitável. Em Apocalipse capítulo 6, o cavaleiro no cavalo preto representa fome. Apocalipse capítulo 6, verso 6 diz: "E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho." Colocando essas medidas em contexto, a Bíblia está nos dizendo que haverá um tempo, durante o período de tribulação, em que as pessoas ganharão apenas dinheiro suficiente para comida. As escassezes de alimentos jogarão diretamente nas mãos do anticristo, porque lembre-se, ninguém pode comprar ou vender, a menos que você tenha a marca da besta. Agora imagine que todos os supermercados tenham prateleiras vazias. Há pouco ou nenhum alimento para quem não tem a marca da besta. Agora quero que você ouça este aviso profético de Jesus. Lucas capítulo 21, versos 1 a 11 diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e eventos assustadores e grandes sinais do céu. A ameaça iminente de fome é apenas um sinal da vinda de Cristo. Aqui está outro sinal. Mateus capítulo 24, versos 9 a 11 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão,
e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiar. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Observe como há 3 coisas que nos dizem que acontecerão à igreja. A primeira é a perseguição, porque haverá um tempo em que seremos odiados em todas as nações por causa do nosso amor por Jesus Cristo. A lista mundial da perseguição é um relatório anual, publicado pela Portas Abertas, uma ONG que apoia cristãos em todo o mundo e lista os 50 países nos quais os cristãos enfrentam a perseguição mais extrema. Seu relatório mais recente, que cobre o ano de 2023, disse que cerca de 365 milhões de cristãos estão sujeitos a altos níveis de perseguição e discriminação. Isso comparado a 340 milhões em 2021. 1 em cada 7 cristãos é perseguido mundialmente, incluindo 1 em cada 5 na África e 1 em cada 7 na Ásia. Isso comparado a 1 em cada 8 mundialmente em 2021. A perseguição aos cristãos pode aumentar nos próximos anos? Certamente. E acredito que seja o caso porque Apocalipse, capítulo 12, verso 12 diz: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo do diabo nesta terra é curto, e o que quero que você entenda é que porque seu tempo é curto, sua agressão para com os filhos de Deus se intensificará, o que sem dúvida significa que a perseguição aumentará. O mundo entretém e promove muitas doutrinas, ideologias e crenças contrárias à palavra de Deus. E quando o mundo bate à nossa porta, são nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele e não no mundo. O problema que todo crente tem é saber o que o mundo diz e saber o que a palavra de Deus diz. Qual voz você ouvirá? O mundo lhe dirá que é aceitável comprometer-se com o pecado. Você só tem uma vida para viver, então aproveite. Já que você só vive uma vez, ceda a todos os desejos que você sentir. A Bíblia lhe diz que há julgamento de Deus após esta vida, e portanto devemos viver para o Senhor agora. Se você se levantar para falar esta verdade, a verdade que está na Bíblia, a coisa mais provável de acontecer é que você será perseguido. Quando o mundo nos desafia a acreditar em algo contrário à palavra de Deus, devemos fazer o que o livro de Romanos nos ordena. Permitimos que a palavra de Deus transforme nossas mentes. Devemos ir ao Senhor e orar contra a falsa crença que o mundo está tentando nos falar. E depois de irmos ao Senhor em oração, devemos então substituir a palavra do mundo pela palavra de Deus. Ao fazermos isso, Ele muda e fortifica nossos corações para que não cedamos aos caminhos do mundo. Escolher não confiar no mundo pode nos fazer perder experiências que nossa carne quer que cedamos. Pode nos fazer não pecar de maneiras que nossos desejos querem. Pode até nos custar dinheiro. No entanto, isso nos fará crescer em um relacionamento com Deus, que é o que realmente importa. Veja o que a versão amplificada diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 13 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pense nisso por um momento. O Deus desta era, o Deus deste mundo, Satanás, impediu os descrentes de verem a luz do evangelho. Agora, caso você não saiba, o diabo é muito influente nesta terra. Quer você veja ou não, quer você acredite ou não, o diabo pode e tem influenciado os ideais, opiniões e padrões neste mundo. É por isso que a Bíblia diz o Deus deste mundo. O diabo tem seus tentáculos nas filosofias do mundo. Eles estão em tantas instituições. Há muitas coisas acontecendo neste mundo. Há muita maldade. E a verdade é que este mundo precisa de crentes cheios de Cristo. Precisa de crentes cheios do Espírito que possam ser o sal da terra e a luz do mundo.
Seja tão cheio da palavra que a luz de Jesus Cristo brilhará através de você para este mundo. Não somos comandados a odiar ninguém neste mundo. Somos comandados a amar nossos vizinhos como amamos a nós mesmos. Este amor de que a Bíblia fala é um que só pode ser mostrado aos outros quando você mesmo recebeu Jesus Cristo. Os descrentes podem ser cegados pelo Deus deste mundo, mas como cristãos, precisamos garantir que estamos transbordando com o amor de Jesus Cristo, tanto que eles terão que ver a verdade. Eles terão que ver o caminho para a vida eterna, Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em João, capítulo 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma boa notícia que Deus vai pôr fim a essa maldade e nos restaurar as nossas moradas celestiais. No entanto, até que esse dia chegue, o Senhor nos forneceu sinais para nos alertar que o tempo está próximo. Ele nos forneceu sinais claros para que soubéssemos que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que as pessoas surgirão afirmando ser o Cristo ou ser o Messias, mas nos adverte a não ouvir. Em outras palavras, quando Jesus retornar, não precisaremos ir contando uns aos outros sobre isso, porque todos saberão. Quando o Senhor retornar, não há necessidade de ninguém fazer um vídeo e anunciar. Todos o veremos nas nuvens em toda a sua glória e majestade. Lucas capítulo 21, verso 9 diz: Mas quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Os sábios entre nós estarão atentos, eles verão os sinais dos tempos, porque estudam a palavra de Deus. Mas os tolos adormecerão, eles perderão os sinais por falta de conhecimento. Orem por sabedoria, santos de Deus. Devemos ser sábios nestes tempos em que vivemos. Devemos ser cheios do Espírito e guiados pelo Espírito. Devemos preparar nossas vidas e permanecer prontos, esperando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumprir sua promessa. Veja, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Que vergonha, que desastre seria para qualquer crente perder este sinal. Nos foi dito aqui que nos últimos dias Deus derramará, Ele liberará um fluxo constante de seu Espírito sobre toda a carne. Mas que vergonha seria para qualquer crente perder o sinal. Que vergonha seria perder o derramamento do maravilhoso Espírito de Deus. É por isso que meu principal ponto de oração é: Senhor, não me deixe perder o derramamento do Teu Espírito. Não me deixe perder este maravilhoso sinal. Todos sabemos que somos dados muitos sinais diferentes sobre o que acontecerá nos últimos dias. Como as pessoas agirão, como as pessoas serão infiéis, como haverá uma nação se levantando contra uma nação. Mas esses não são os sinais em que quero me concentrar. Não quero perder o sinal de Deus derramando seu Espírito nos últimos dias. Em vez disso, quero ser um receptor, quero ser um participante, quero que o Espírito Santo inunde minha vida. Então, no que você está focado nos últimos dias? Porque se você não estiver orando e vigiando, então aquele dia do Senhor virá sorrateiramente como um ladrão na noite. Posso sugerir a você que enquanto muitos de nós estamos preocupados com a cura física, há um grande número de pessoas que anseiam por cura em seus corações. Há pessoas que experimentaram grandes tragédias em suas vidas e ainda carregam dor e sofrimento hoje. Há pessoas lá fora que precisam de cura em suas mentes. Seu passado pode estar cheio de coisas indescritíveis e é apenas o poder curador de Deus que pode alcançar a mente de uma pessoa e juntá-la. O que estou tentando lhe dizer é que você não deve se concentrar apenas no físico. Claro, Deus pode curar.
Ele pode curá-lo milagrosamente e instantaneamente. Ele pode curá-lo através de médicos. Mas se você está se perguntando, onde está minha cura? Quando será minha vez? Bem, poderia ser que Deus permitiu isso em sua vida para que Ele possa ensiná-lo, talvez moldá-lo ou até refiná-lo. Poderia ser que este sofrimento em sua vida está criando em você um coração puro, mais focado em Deus. Este sofrimento poderia ser a coisa que está ensinando você a ser humilde, a ser mais caridoso com os outros, a ser mais grato e contente com o que você tem. Você já ouviu o ditado que diz: dias ensolarados não seriam tão agradáveis se não fosse pela chuva. Você nunca aprecia a boa saúde até estar em dor. Ou talvez você conheça este: você não sabe o que tem até que se vá. A verdade é que às vezes podemos ser nossos piores inimigos porque podemos orar por uma bênção, depois receber essa bênção, e então permitimos que essa bênção seja a razão de nos tornarmos confortáveis e mornos. Então, o que Deus deve fazer em seu amor? Ele deve permitir que você desfrute da bênção, mas perca sua alma. Ele deve permitir que você desfrute de boa saúde para que você possa pecar e ser lançado no inferno? Não, eu realmente acredito que Deus nos ama tanto que Ele não quer que pereçamos, e por causa disso, Ele às vezes permitirá um desafio, uma doença, uma enfermidade, para trazê-lo de joelhos para que você possa procurá-lo e ser salvo. Alguns de nós estão tão confortáveis que Deus tem que enviar um desafio em nossas vidas apenas para chamar nossa atenção e nos fazer orar. Então, antes de começar a questionar Deus sobre sua cura ou por que isso teve que acontecer comigo, esteja ciente de que Deus ama você. No entanto, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Marcos capítulo 8, verso 36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amigos, eu gostaria de perguntar a vocês: o que aproveita viver uma vida saudável, mas estar tão confortável que seu relacionamento com Deus sofre? Você acaba sendo lançado no inferno. Jesus disse que é melhor entrar na vida eterna com apenas um olho do que ter 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. E eu oro para que você veja que é melhor sofrer dor neste corpo e ir para o céu, um lugar onde não há dor nem sofrimento por toda a eternidade, do que viver uma vida sem dor, apenas para ser atormentado no inferno pelo resto da eternidade. A Bíblia está nos chamando para despertar. O Senhor quer que acordemos para o fato de que há um céu e um inferno, há um dia de julgamento. Se alguém está dirigindo pela estrada e cochila ou sua atenção se desvia, ele pode muito bem perder alguns dos sinais na estrada que indicam para onde ir. Bem, Deus nos deu, seus filhos, muitos sinais para ficarmos atentos. A palavra de Deus está cheia de sinais para nos avisar que o tempo está se esgotando. Este mundo não vai durar para sempre, e isso é uma boa notícia. Eu não sei sobre você, mas o céu, pelo que eu li sobre o céu, parece ser o lugar melhor. Sem mais lágrimas, sem mais tristeza, apenas alegria, apenas paz. Estar na presença do Senhor por toda a eternidade, estar longe das doenças e sofrimentos deste mundo, estar livre de desastres naturais e devastação. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versos 2 e 3, Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Você já leu Daniel capítulo 12? É um daqueles capítulos em que, se você precisar de um lembrete do que está por vir, você deve ler Daniel capítulo 12. Se você precisar de um motivo para ser mais focado e determinado a viver corretamente, bem, leia Daniel 12, e é um capítulo que lhe dará muitos motivos para se concentrar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A tradução amplificada
pinta uma imagem mais vívida dessa revelação em Daniel, capítulo 12, porque a Bíblia diz do verso 1 ao verso 3: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Minha principal oração ao Senhor não é que meu nome esteja escrito no livro da vida. É obviamente algo que eu quero, mas não é meu principal ponto de oração. Meu principal ponto de oração nem mesmo é que eu deva escapar das angústias que o verso 1 descreve, como nunca tendo ocorrido desde que houve nação até aquele tempo. Veja, meu principal ponto de oração é: Senhor, ajude-me. Mantenha-me alerta, abra meus olhos e ouvidos para que eu não perca os sinais que você está nos dando como seus filhos. E aqui está o porquê de ser meu principal ponto. Veja, a Bíblia diz em Atos, capítulo 2, verso 17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Que vergonha, que desastre seria para qualquer crente perder este sinal. Nos foi dito aqui que nos últimos dias Deus derramará, Ele liberará um fluxo constante de seu Espírito sobre toda a carne. Mas que vergonha seria para qualquer crente perder o sinal. Que vergonha seria perder o derramamento do maravilhoso Espírito de Deus. É por isso que meu principal ponto de oração é: Senhor, não me deixe perder o derramamento do teu Espírito. Não me deixe perder este maravilhoso sinal. Todos sabemos que somos dados muitos sinais diferentes sobre o que acontecerá nos últimos dias. Como as pessoas agirão, como as pessoas serão infiéis, como haverá uma nação se levantando contra uma nação. Mas esses não são os sinais em que quero me concentrar. Não quero perder o sinal de Deus derramando seu Espírito nos últimos dias. Em vez disso, quero ser um receptor, quero ser um participante, quero que o Espírito Santo inunde minha vida. Então, no que você está focado nos últimos dias? Porque se você não estiver orando e vigiando, então aquele dia do Senhor virá sorrateiramente como um ladrão na noite. Estamos vivendo em um mundo onde a linha entre o certo e o errado se tornou nebulosa, onde a perseguição e a tribulação estão à espreita e onde a fome e a destruição parecem inevitáveis. No entanto, essas dificuldades não são sinais de abandono divino, mas sim de uma preparação divina. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos chama a estar alertas, a manter nossos corações e mentes focados em suas promessas e não nos caminhos enganosos deste mundo. Ele nos lembra que a verdadeira prosperidade não está nas riquezas materiais ou na saúde perfeita, mas no crescimento espiritual e no relacionamento profundo com Ele. Enquanto as nações se levantam umas contra as outras e os desafios da vida se intensificam, somos chamados a olhar para os céus e buscar a orientação divina. Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, mostrando o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Devemos substituir os valores passageiros deste mundo pelas verdades eternas da palavra de Deus. Lembre-se, não somos meros espectadores deste drama cósmico. Somos participantes ativos na grandiosa história da redenção divina. Cada dificuldade que enfrentamos, cada perseguição que suportamos, cada momento de incerteza é uma oportunidade de reafirmar nossa fé, de buscar mais fervorosamente a presença de Deus e de nos prepararmos para o retorno glorioso de nosso Salvador. Que nunca percamos de vista a verdade fundamental. Estamos aqui para servir a um propósito maior,
Estamos aqui para ser instrumentos de Deus, para viver de acordo com sua vontade e para sermos testemunhas de seu amor e graça. Que possamos todos, nos últimos dias, estar cheios do Espírito Santo, prontos e esperando pelo retorno do Senhor, com corações preparados e vidas consagradas. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em meio a todas as tribulações, e que estejamos sempre vigilantes, sempre orando, sempre firmes na fé, até aquele glorioso dia em que veremos nosso Senhor face a face. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.